O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Toda a liturgia da palavra de hoje é uma grande riqueza para nós. E nós podemos fazer uma leitura orante, talvez durante um bom tempo, cada uma dessas leituras, né, com o Evangelho. Mas algo que talvez está de maneira bastante humilde, mais preciosa na liturgia da palavra de hoje, é aquilo que São Paulo nos fala no capítulo 3º da carta aos Coríntios, versículo 17, que diz: Vós sois este santuário. Nós somos o santuário de Deus. Assim nos elegeu a Sagrada Escritura, assim nos elegeu o próprio Deus, através do seu amor, da sua graça redentora. Somos este santuário. E a primeira pergunta que a liturgia nos faz é: o que nós estamos fazendo com este santuário de Deus que é a nossa vida, que é a nossa existência? Como nós estamos cuidando das coisas do Senhor? Quando a gente vem à comunidade de fé, quando a gente vem à igreja, a gente sempre quer encontrar um espaço onde a gente possa celebrar bem, limpo, né, que tenha um som ambiente, que tenha, né, lugares para que a gente possa se acomodar, essas coisas todas. Mas quando nós tratamos nós mesmos como santuário, será que nós estamos também limpos, agradáveis? Estamos dando lugar a essa presença de Deus nas nossas vidas? Amados irmãos e irmãs, hoje celebramos o 7º domingo do tempo comum. E a Igreja Católica nos dá, né, como um grande sinal para nós, neste 7º domingo, e a gente sabe que o 7, desde a Sagrada Escritura, tem um privilégio de demonstrar para nós o sinal da perfeição, o sinal do aperfeiçoamento. E nesta liturgia, as últimas palavras do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos convida: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. A liturgia de hoje, esta celebração, é um momento oportuno para que a gente olhe para a nossa vida, olhe para a nossa existência e revise nela as realidades da santidade, do caminho, do encontro
constante e verdadeiro com esta vontade de Deus, pois é isso que Ele quer de cada um de nós. Deus nos chama a todo momento. Deus nos chamou primeiro à vida, depois nos chamou a participar da sua comunidade de fé através do nosso batismo. E dentro da comunidade de fé, nós temos também essa missão, a missão de sermos santos, de nos deixarmos ser santificados pela vontade de Deus. Quando a gente fala da santidade, muitas vezes nós ouvimos, ou talvez até mesmo reproduzimos, a ideia de que é uma realidade distante de nós. A verdade é que a santidade sempre vai ser uma busca, mas ela não está distante de nós. Porque, primeiro, o nosso Deus nos dá todos os subsídios, nos dá toda a realidade para que a gente viva esta santidade nos nossos corações. Através dos sacramentos, através da comunhão com os nossos irmãos e, claro, através dessa comunhão com este reino que Ele veio implantar nos nossos corações, em nossa vida. Mas tudo isso deve proporcionar em nós esse desejo de a cada dia vencer as nossas próprias fraquezas. Como a gente sabe, canto antigo diz para nós, se a semente não cai na terra e não morre, ela não é capaz de produzir os frutos que dela vêm. E somos essa semente. E somos, nessa realidade do reino de Deus, essa dimensão de que quanto mais nós nos doamos para Ele, quanto mais nos colocamos a serviço do reino de Deus, mais nós nos sentimos necessitados dessa misericórdia, mais nós nos sentimos tocados por aquilo que o Senhor mesmo nos apresenta. O evangelho que nós acabamos de ouvir, é claro, é uma continuidade do evangelho da semana passada, quando o nosso Senhor Jesus Cristo apresentou aquela lista de realidades que a gente precisa mudar, transformar nos nossos corações, em nossa vida, para que a gente busque este caminho. E hoje é como que uma conclusão daquele discurso que ele começou na semana passada, quando ele dizia, que nós precisamos a cada dia dar passos oportunos e verdadeiros neste caminho do seguimento a Deus. E onde está a conclusão dessa nossa caminhada? Claro, não está nessa vida. Não está aqui a herança, a vitória daqueles que celebrarem a fé em Jesus Cristo. Isso estará, claro, na plenitude do encontro com o nosso Deus. Mas isso não exime de nós que durante esta nossa caminhada a gente comece a assumir pequenos e verdadeiros propósitos em nossa vida que nos torne capazes de recuperar a semelhança diante de Deus. Já falamos isso aqui em outras oportunidades, mas todas as vezes que nos fala sobre a santidade é sempre importante a gente recordar que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, como nos diz a Sagrada Escritura, mas os nossos primeiros pais, e na verdade também nós, quando repetimos o pecado da desobediência, quando repetimos o pecado da soberba, da arrogância, nós estamos perpetuando esta dimensão de nos afastarmos dessa semelhança de Deus. E aí vem o nosso Senhor nos lembrando, como nos lembrou na primeira leitura do livro do Levítico: sede santos como eu, o vosso Deus, sou santo. Ou como nosso Senhor Jesus Cristo parafraseou no Evangelho essas mesmas palavras: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. É óbvio que, como nós estamos falando, a gente precisa ter no nosso coração essa disposição, porque não é um caminho fácil. Se fosse fácil viver a santidade, o nosso Deus não se faria necessário se apresentar para nós através de um caminho e através desta realidade que é selada para nós através da sua cruz. Mas
ele nos mostra que pelo caminho da obediência, pelo caminho da temperança, do cuidado com as coisas de Deus, nós somos capazes de fazer essa experiência que o nosso Deus apresenta para nós, a experiência do caminho da santidade. E às vezes também, quando nós falamos sobre a santidade, tem pessoas que não se acham dignas de viver este caminho. A verdade é que nós, naturalmente, não somos dignos. Mas, como São Paulo nos diz na carta aos Efésios, Deus predestinou-nos todos a sermos, através de Jesus Cristo, os seus filhos adotivos. Então, esta semente do Evangelho já está presente nos nossos corações, já está presente nas nossas vidas. E não há nada em nós que possa nos impedir de viver este caminho que vem do Senhor. Há pessoas que pensam que para viver a santidade é preciso ter determinada personalidade. Eu não sou dessa maneira, então não posso viver este caminho da santidade como Deus apresenta. Eu cito aqui o exemplo de 3 santos reconhecidos pela igreja e que tinham personalidades totalmente diferentes, como o primeiro desses exemplos, o de São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era uma pessoa totalmente introspectiva, pouco conversava. A sua vida era dedicada aos estudos, à elaboração da teologia, um grande teólogo da Igreja Católica, e era alguém que pouco conversava, né, que tinha essa timidez, a gente pode assim dizer, e que viveu a santidade a partir desta sua personalidade, a vivência de entregar o seu dom, o seu talento à vontade de Deus. Um outro exemplo que eu posso citar aqui é o de Santa Teresa de Calcutá, uma mulher, né, muito determinada, uma mulher que fez muito pelos mais pobres, pelos menos favorecidos, mas que era uma mulher também de personalidade forte. As pessoas, né, que conviveram com ela diziam isso, e quando precisava ela brigava, mas brigava pelos outros, brigava pelo reino de Deus. Então, um outro tipo de personalidade de alguém que viveu essa santidade, também viveu essa comunhão com a vontade de Deus. São João Paulo II, o terceiro exemplo, de alguém, né, que antes de entrar para o seminário foi um artista, né? E nas palavras, né, de São João Paulo II, ele tinha, né, dentro do seu ministério este exemplo do que as artes proporcionou na sua vida, de alguém que colocou também os seus dons à vontade de Deus. Então não existe uma fórmula para a gente viver a santidade. Não existe uma personalidade que nos torna mais santos. Na verdade, o que Deus quer de cada um de nós é de que onde nós estivermos, que a gente faça essa diferença, que a gente viva o reino de Deus, resplandeça à luz dos nossos corações e do nosso exemplo, aquilo que Deus quer de cada um de nós. E no mundo onde muito se fala sobre a dimensão da paz, Cristo já havia anunciado como esta paz deve acontecer. Ela deve acontecer a partir daquele que se coloca a serviço dela, que não é um transmissor da agressão, da violência, como ele citou nas palavras do Evangelho, que nós acabamos de ouvir. Não adianta eu querer viver a santidade se tudo que faz contra mim eu quero retribuir o mal, muitas vezes mais, contra o outro. E o mundo, muitas vezes, prega essa dimensão como uma realidade de personalidade. Eu não posso perder o meu orgulho, não posso perder a minha personalidade, porque não posso me rebaixar ao meu irmão. Mas quem se rebaixou por nós? O próprio Senhor. E como manso e humilde cordeiro nos ensinou que na vivência do reino de Deus não perde aquele que abre mão, né, da violência, abre mão, né, de colocar, né, a vingança acima das realidades da sua vida. Por isso o perdão, por isso a dimensão da misericórdia deve estar presente no coração de todo aquele
que quiser viver este caminho da santidade. Depois, o nosso Senhor nos apresenta o caminho desta dimensão de olharmos para o outro com um olhar de compaixão, com o olhar, como o próprio Deus, olha para cada um de nós. Deus não se esquece das nossas necessidades e nos confia esta missão de que nós, como cristãos, como aqueles que almejam esta santidade, possam também transmitir este amor que recebem do Senhor. Isso se dá através da generosidade, da solidariedade, da gratuidade dos nossos corações. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. É o ecoar do Senhor para nós nesta liturgia. Mas não nos esqueçamos de que cada vez nós somos convidados, dia após dia, a preparar este santuário dos nossos corações para uma verdadeira habitação, um santuário de dignidade, para que o Senhor more, se estabeleça no nosso coração. E que assim como São Paulo, aí sim, nas palavras da verdadeira santidade, a gente possa dizer, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Quando dissermos isso, teremos a plena certeza de que este caminho da santidade está produzindo os frutos no nosso coração. Mas como dissemos, este caminho deve perseverar durante toda a nossa vida. Ninguém pode se declarar, eu sou santo. E aí está o grande convite que a liturgia de Deus nos faz. Apesar de que nós possamos estar praticando com fidelidade muitas das coisas que nos diz a liturgia de hoje, a gente sempre deve reconhecer com humildade de que quem é santo é o nosso Deus e que todos aqueles, inclusive nós, que vivem esta comunhão com Ele, somos apenas chamados a viver este caminho da comunhão com Ele, este caminho da santidade. Que o nosso Deus nos ajude nesses bons propósitos e nos faça perseverar neste caminho da santificação, neste caminho do aperfeiçoamento naquilo que Ele nos pede. Estamos prestes a celebrar o tempo da Quaresma, tempo de conversão, tempo de olharmos e revisarmos a nossa existência. E cabe a cada um de nós também olharmos para nós e percebermos o que nós podemos colocar como propósito durante esses dias quaresmais, para que o nosso Deus verdadeiramente habite em nós e o seu reino possa produzir, através do nosso exemplo, através da nossa boa vontade, os seus frutos. Assim o seja. Amém.